Bora, meu povo! Hoje, mais uma vez aqui com vocês, trazendo um assunto muito importante para você que fez cirurgia bariátrica, né? E para você que é nosso paciente que já nos acompanha aqui na rede. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e a gente vai mais uma vez para um episódio Além do Peso. Com a gente hoje, sempre, Dr. Fábio Rodrigues. Boa noite, pessoal. Sou Fábio Rodrigues, cirurgião bariátrico, e como a doutora Patrícia já falou, hoje temos um assunto de muita importância para vocês, que a gente tem muitas dúvidas dentro do consultório, e a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui exatamente sobre o direito do paciente na cirurgia bariátrica. Os nossos pacientes aí bariátricos, pessoal, fiquem de olho. E hoje a gente tem muito paciente, na verdade, assim, muito paciente não, nós temos muitos pacientes em Manaus, né, em relação a muitos pacientes operados por nossa equipe, por outras equipes, e sempre ali a gente tem uma dúvida, quem está no pré-operatório, quem já operou, já está prestes ali a fazer uma cirurgia, sempre requer uma duvidazinha, né? O que eu tenho direito, né? O que eu posso? O que eu não posso? Se você é de plano de saúde, o que o plano cobre? O que não pode? O que não cobre, né? O que me dá direito? E para tirar todas essas nossas dúvidas, quem está aqui com a gente? Doutor e paciente também, que já foi nosso paciente, né? Doutor Jefferson. Que é o paciente, né? Que eu sou suspeito para falar desses dois, né? Que tem cuidado da minha saúde e de toda a parte estrutural que eu estou aqui hoje. É um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Saldanha. Eu sou advogado consumerista, especialista também no direito do consumidor. É um prazer conhecê-los. Para quem quiser saber um pouquinho mais, vem comigo e segue @jsaldanhaadvocacia no Instagram. E aproveitando aqui que o Jefferson já deixou o Instagram dele, vou eu aqui deixar o meu, @doutora Patrícia Santiago. Segue lá também. Deixa o seu, doutor Fábio. @doutor Fábio Rodrigues, Manaus. Bora lá, pessoal. E aí, qual é a sua dúvida? Você tem direito? Fez bariátrica? Tem direito ou não tem direito? O que pode? Sempre tem direito. A legislação está aqui para poder nos guiar, não é isso, doutor Jefferson? Sempre, é isso mesmo. E tem um julgado que saiu quentinho nas redes sociais com 2 teses para você que ainda não sabe o seu direito. Tese do recurso repetitivo 1069. É um recurso que eu vou deixar vocês um pouco mais na dúvida aí, e vai vir as perguntas e vai ter a resposta, ó, prontinha para você que está aí me assistindo hoje. Perfeito, doutor Jefferson. Então você já começou com um suspensezinho para os nossos seguidores aí, que é para segurar ele até o final, né? Você é esperto, esse cara é do futuro. Rapaz. Eu vou trazer ele mais vezes aqui nesse podcast aqui que ele traz. Eu acho que depois eu tenho que trazer um por conta aqui pra gente buscar, porque hoje a gente vai falar realmente, nos restringir à cirurgia bariátrica, né? Exatamente, que a ideia de trazer o doutor Jefferson aqui é porque tem muitas perguntas a nível de consultório a respeito, Sim. Os pacientes têm muitas dúvidas, o que eu posso, o que eu não posso, a principal dor do paciente em relação à parte jurídica está em relação à parte da cirurgia plástica, que são as cirurgias reparadoras, que a gente vai tocar nela também, entendeu? Porque isso é uma dor muito grande do paciente. Sistematicamente, a gente tem nos grupos de bariátrica, vira e mexe, tem perguntas e o pessoal que entra Com certeza. com reclamação jurídica para poder conseguir aquilo que pode, que não pode. Então a ideia nossa aqui com o Dr. Jefferson é realmente esclarecer essas dúvidas. E eu vou partir aqui já com a pergunta, Dr. Jefferson. Vai ser minado de perguntas, Dr. Jefferson. Exatamente em relação a essa parte da obrigatoriedade das coberturas do plano de saúde da própria cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que existe o rol da ANS, que é aquilo que delibera, é um guia, né? Exato. O ANS, o rol da ANS é um guia daquilo que os planos de saúde são obrigados a pagar. E eu vou usar o exemplo aqui que o paciente começa a ter, muitos pacientes às vezes começam a ter problema no pré-operatório, antes da cirurgia mesmo, não é nem com a cirurgia plástica. Porque, por exemplo, nos é orientado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pelo CFM, pela MB, qual o modelo de codificação, quais os códigos que nós podemos solicitar para a realização da cirurgia. E, especificamente, a maioria das vezes são 3 ou 4 códigos, e muitos convênios, às vezes, autorizam 1, autorizam 2, às vezes autorizam 3. E eu queria saber do senhor
como tem que ser a postura dos nossos pacientes, que você possa explicar para eles, né, como tem que ser a postura dos nossos pacientes frente a essa situação, né? Se esse código está no rol, se não está no rol, como que ele deve se comportar diante de uma situação dessa? Excelente pergunta, doutor Fábio. É importante reforçar também que obesidade não é saúde, né? E pensando nesse viés de profissionais como vocês que cuidam da saúde, que cuidam do bem-estar, a ANS sim, ela deixa claro o rol taxativo daquilo que pode ser mitigado ali pelo plano de saúde. Mas a gente sabe que acima de uma ANS existe um ser humano ali por trás que que moralmente ele precisa de outros tratamentos que às vezes não faz parte daquele rol taxativo da ANS, mas que a indicação médica para o melhor tratamento dele parte de um profissional especialista. E o que acontece diante desse viés, tá? O judiciário entende que a partir do momento que um especialista traz uma informação clara e concisa que para aquele tratamento daquela doença específica há necessidade de procedimentos que não faz parte daquele rol taxativo, ele pode sim ser executado numa esfera, inclusive, extra-administrativa, direto com o plano de saúde, ali com o advogado direto, e quando não acontece essa satisfação do usuário final que ali é o bariátrico ou o futuro bariátrico, ele pode ingressar sim com uma ação de reparação ou com uma tutela de urgência ou até mesmo com uma ação judicial pedindo cumprimento, além de ganhar danos morais frente a esse cenário. Ou também uma outra opção que pode acontecer para ele também, ele pedir também num segundo momento reembolso via jurídico, também isso é possível, isso é Ex factível. exatamente, sim, claro. O direito do consumidor está aí para amparar esse também bariátrico, tá? Ele pode sim pedir esse reembolso, inclusive já existem vários julgados que falam sobre isso, inclusive aqui no Amazonas e por Brasil afora. São Paulo, que é um tribunal que fala muito sobre esse tema, inclusive o tema repetitivo iniciou-se basicamente por São Paulo, sobre essa demanda de vários bariátricos que fizeram ali um procedimento cirúrgico para um tratamento da obesidade, mas que precisaram em outro momento ali do plano de saúde e teve ali o direito cerceado, tendo que recorrer ao Poder Judiciário. Porque muitas vezes o que acontece? Na prática, o que acontece, né? Vou passar aqui para vocês e quem é paciente meu ou de outros colegas que também faz aquilo que é recomendado pelas sociedades médicas, nós pedimos 3 ou 4 códigos e geralmente o convênio autoriza 1 ou 2. E a gente tem a possibilidade de fazer uma réplica para o convênio, geralmente o convênio mantém a negativa. E muitas vezes esse paciente ele não quer esperar uma judicialização, porque a gente sabe que é um processo que acaba demorando, é um processo moroso, entendeu? E às vezes ele opta por querer pagar aquele código que não foi autorizado. Então ele pode fazer isso e num segundo momento recorrer. Pode? Ele pode sim, ter essa tratativa, tá? Mas sempre importante o quê? Diante desse pedido junto ao judiciário ou na extrajudicialização ali junto ao plano de saúde, tem um laudo específico do médico especialista informando o porquê da cobrança daquele procedimento ou por que aquele procedimento. Perfeito. Porque eu tinha na minha cabeça, nós somos leigos, né? Uhum. Que o rol taxativo, né, que chegou até o Supremo, isso, não foi? Foi até acho que o final do ano passado. Foi o final do ano passado mesmo, que foi. Trazia simplesmente a obrigatoriedade para o plano de saúde executar só o que estava no rol. O que não está no rol, o plano de saúde não é obrigado e nem adianta eu recorrer judicialmente para poder buscar aquilo que teoricamente me é de direito. Eu tinha isso na minha cabeça, entendeu, Gerson? É errado, né? Visão errada do processo. Eu vou dizer que é uma visão meio que míope, né? Porque isso varia muito de estado para estado, por mais que haja uma jurisprudência agora, um tema repetitivo. A gente ainda vê ainda um judiciário que não se atualizou, porque é tudo muito novo. Tá? A gente vê que é um tema repetitivo, né? Várias pessoas ingressaram para ter o direito aí adquirido sendo executado, porém ainda há aquela interrogação. E agora? Pode ou não pode? Ou não. Aí chega no judiciário, um juiz entende, não, pode. A outra chega, não pode. E aí isso vai para uma segunda instância, até que realmente acontece aí, nesse meio do caminho, no trilhar desse judiciário, do plano de saúde ceder, tá? Porque para ele também não é vantajoso também ter várias ações em cima do mesmo tema,
e recusando a mesma coisa, né? Então, acredito que existe aí um bom senso das duas partes, que eu acho que é importante deixar isso claro. Tem pessoas que confundem muitas vezes um procedimento estético com um procedimento que faz parte do processo do emagrecimento, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, eu até acho super interessante. É um tema que me chama muita atenção, porque eu faço parte desse rol de pessoas que necessitou em algum momento do judiciário, ou que em algum momento precisou de um outro procedimento para poder estancar ali um novo reganho de peso. E isso é muito importante, sim. Que, inclusive, tá? É bom até eu deixar claro para você que está nos assistindo nessa hora, que existem vários tratamentos que após o bariátrico realizar, e um deles é a reganha do peso, já existem julgados que o juiz entende que esse tratamento pós-bariátrico, que volta e engorda novamente, ele faz jus a um tratamento pelo plano de saúde. Interessante. Desde que seja uma doença e que tenha uma comprovação e um laudo técnico comprovando aquilo, o paciente tem direito a recorrer àquilo que precisa. Exatamente. Olha, doutora. Muito interessante. E aí eu queria aproveitar, Jefferson, perguntar para você uma coisa. A gente está falando aqui muito do paciente que é obeso, né? O paciente que faz a cirurgia bariátrica e posterior a essa cirurgia ele tem direito ali à parte de cirurgias reparadoras, né? Isso se estende a um paciente que não faz cirurgia bariátrica, você tem conhecimento se isso se estende a um paciente que não fez cirurgia bariátrica, mas ele fez a perda de peso, realmente, clínica, né, com uso de fármacos, é óbvio, né, e ele ficou com aquele excesso de pele. Ele pode fazer as cirurgias reparadoras? Cara, excelente pergunta, doutora Patrícia. Na verdade, entra no mesmo rol taxativo da ANS, tá? Existem planos de saúde hoje que entendem e já fazem essa reparadora automaticamente. E tem planos de saúde que automaticamente recusam por ir no viés de que se trata de um procedimento estético, Porque né? é interessantíssimo. E aí eu queria tocar, desculpa te interromper, porque na verdade eu tenho uma paciente, o histórico de uma paciente, ela fez uma perda de peso significativa, sem o uso, sem realizar, na verdade, o procedimento da cirurgia bariátrica, né? Ela não fez uso dessa ferramenta. No qual ela ficou com excesso de peso e ficou com excesso de pele, e estava incomodada, que é totalmente normal, porque às vezes as pessoas acham que é estética, e muitas vezes aquele excesso de pele, ele causa assaduras, né, ele causa ali toda a parte de um incômodo, né, esteticamente também não é porque é legal, porque para autoestima de uma pessoa também não é legal, porque quando a gente pensa que é simplesmente estética, mas é um todo que está ali incluído, é a autoestima, é o né, é muita coisa Muita envolvida. coisa envolvida. E aí, resumindo, essa paciente ela fez a perda, saiu da obesidade, ficou com um percentual um percentual ali dentro do normal, dentro do esperado, e ela entrou. É óbvio que ela falou, a gente não sabia, né, na verdade, e aí ela foi com um advogado, ele orientou, ela teve que entrar com um processo, e no qual ela ganhou e o plano teve que realmente Teve que executar. É muito teve que executar. É muito engraçado quando a gente fala de execução no plano de saúde, porque a gente está falando hoje de um viés bariátrico, mas isso se estende Sim. a outros tratamentos também, né? E assim, ainda existe uma queda de braço muito forte do consumidor, que aí é o bariátrico, com o fornecedor, que é o plano de saúde. E a gente vê diariamente que para se executar realmente o que se pede ali, que é uma reparadora, não como estética, mas como realmente um tratamento, né, Sim, que um complemento, como a né? senhora acabou de ministrar muito bem, falando da parte do viés psicológico, do viés ali emocional, e a gente sabe que hoje, nesse mundo de tanta transformação e de velocidade e da imagem, né, é fundamental você estar bem consigo próprio, Sim. né? E é muito interessante quando a gente fala desse viés de trazer ao tratamento, dar a esse consumidor, a esse bariátrico, o direito a ter uma vida novamente, né? Que é muito legal quando você traz isso de reviver. Eu digo que quem faz uma bariátrica, muitos ditam que é por estética, mas não olha o viés realmente de saúde, né? A gente tá falando de Sim. saúde. E aí, a Constituição, no artigo 5º, deixa muito claro, né, que é dever do Estado dar essa saúde, de dar esse amparo legal, social, psicossocial
para o ser humano na sociedade. E nós vivemos uma sociedade, como eu volto a reforçar, de muita informação muito rápido, e que a tua imagem, ela conta do levantar ao deitar. Eu acho que isso é bem interessante. Bem interessante. O conceito de saúde ele é muito amplo, né? Bem-estar físico, emocional, né? Então isso acaba influenciando muito na vida do paciente, né? Então você pega um paciente, já virou aqui a chave aqui para a parte da estética já, né? Sim. Que é hoje as nossas maiores dúvidas, os nossos maiores problemas, a maior dor do paciente no pós-operatório de bariátrica realmente é a parte de estética. Não é estética, são as cirurgias reparadoras, né? Porque é diferente. Uma coisa é o paciente fazer uma estética, outra coisa é fazer uma cirurgia reparadora. Como a doutora Patrícia falou, você pega um paciente com excesso de pele, com dificuldade de higiene, com um monte de inconvenientes que isso leva, esse paciente ele não quer fazer uma cirurgia simplesmente para poder ficar mais bonito, ele procura saúde, né? E é onde a gente muitas vezes acaba tendo essa dificuldade dos planos de saúde aceitarem isso. Isso é a nossa maior dor hoje. Então, nesse sentido, Gerson, o que você orienta que os pacientes façam nessa negativa? Porque hoje o que nós temos de cunho prático? As operadoras de saúde estão no rol do DNS que elas têm que fazer abdominoplastia. Mas muitas vezes o paciente tem outras necessidades também, a mama, o braço, a perna. Qual que é a orientação que a gente tem que dar para esse paciente? O que você tem para poder ajudá-los? Excelente pergunta, doutor Fábio. Quando a gente olha esse viés pós-bariátrico, né, desse tratamento ali após a perda de peso, é muito importante. Eu sempre digo que o primeiro passo é você procurar uma esfera extrajudicial. É você procurar o plano de saúde, formalizar tudo via e-mail, via protocolo, do pedido ali com o pedido médico para a cirurgia. E havendo essa negativa por parte do plano de saúde, você tem esse documento guardado, tá? Para entrar numa esfera judicial, e aí a gente está falando de entrar com ação, literalmente, numa esfera civil. E aí a gente está falando também de uma preocupação que é importantíssimo ter. Você procurar um advogado da sua confiança, que eu acho que isso é primordial, que entenda do negócio, né? Não ir em qualquer lugar, buscar um profissional que não tenha uma especificação técnica do negócio, porque eu digo que quando a gente fala de saúde, a gente não olha todas as interrogações que há no meio do caminho, né? E aí pega um advogado que é da área financeira, um advogado que é da área de inventário e vai fazer ali o meu tratamento da cirurgia bariátrica. Às vezes ele comete... Isso é uma relação de consumidor, né? Exato. Ele comete ali um erro, que esse erro pode custar até a negativa da demanda que ele está buscando naquele momento. Então procura uma pessoa especialista na área, que ele possa sempre iniciar numa esfera anterior lá, ligando no plano de saúde, se formalizando com tudo, com protocolo, com e-mail, que isso faz total fundamento quando você vai para a esfera judicial. Procure uma ferramenta que é muito importante, aí você que não conhece ainda, te indico a ferramenta chamada de Consumidor Gov, onde lá você é como se fosse um mini Procon, eu sempre digo isso para meus clientes, que é um mini Procon, lá você abre uma reclamação, muito simples de utilizar a plataforma, basta ter a senha do Gov, e hoje é uma vertente. Basicamente, todo cidadão brasileiro tem que ter ali o acesso ao Gov, ele entra na plataforma, coloca lá o plano de saúde que ele está tentando a negativa. E sempre, gente, como eu volto a reforçar, não sendo prolixo, é importantíssimo, primeiramente, procurar o plano de saúde. Mas já sair direto, já abrindo uma ação judicial, né? Porque você não tentou conversar? Exatamente. A gente sabe que o nosso judiciário ele tá inchado, inflado, de tantas demandas que muitas vezes não há uma necessidade de estar lá. Mas, por, às vezes, uma falta de conhecimento, ele vai lá e já bate na porta do judiciário, né? Então, vamos fazer um passo atrás antes, me formalizando tudo via e-mail, via protocolo na central, via as ferramentas de chat, que algumas já usam ali o chat para comunicação com o cliente, que eu sei que muitos clientes já procuram ali a esfera judicial porque não querem perder esse tempo, mas é importante esse tempo, até para o juiz entender que houve uma tentativa amigável antes de procurar o judiciário, porque não existe uma regra de que primeiro procura-se ali uma esfera extrajudicial. Mas você pode minimizar esse tempo tentando resolver amigavelmente ali com o plano de saúde, porque acontece casos, como já aconteceu vários comigo, que a gente consegue ali
com o apoio, às vezes, de um advogado, resolver ali num extrajudicial, resolve e já trata ali a demanda que ele está precisando, sem procurar o judiciário. Entendi. Então, o primeiro passo é fazer a parte administrativa bem Exato. feita. E no segundo passo, não conseguiu, aí procura os seus direitos. E essa parte aí que você falou a respeito do advogado especialista, achei. Vou fazer uma analogia aqui para as pessoas possam entender, né? Se você está com um problema cardiológico, você não vai procurar um pediatra Exato. para poder tratar teu coração, né? Exageros à parte, mas eu acho que é mais ou menos por aí, porque as coisas acabam muito se fragmentando e o direito ele é muito amplo. Então, se você tem um profissional da área de direito especializado em direito do consumidor, então esse é o profissional que tem que ser procurado. Assim como Verdade. se você se envolver, sei lá, num crime, você não vai procurar um advogado do trabalhista. direito do consumidor, um trabalhista. Se você está com um processo do seu funcionário, você não vai procurar um criminalista. Porque senão você às vezes perde nuances, porque tem nuances que só o especialista que está vivenciando o dia a dia ali que consegue. Isso é bem interessante. Trazendo para a analogia do pediatra e do cardiologista, é interessante. Mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Quando a gente olha para um viés, eu sempre comparo o advogado com o médico, eu digo que são bem similares. A gente tem o médico, a gente tem o advogado, mas dentro da medicina existe o quê? Os especialistas. E no direito não é diferente, tá? Existe especialista ali do tributário, do consumidor, do bancário, do viés civil, enfim, trabalho. E é importante, né, para o segmento de plano de saúde, você procurar sempre um especialista na área. Para que você não venha se debater com algumas situações desagradáveis, como a gente vê isso na prática todo dia, infelizmente. A gente sabe que tem profissionais muito bons, que são muito bons no tributário, mas não são muito bons no consumidor, né? E vice-versa, né? E vice-versa, sim. Mas é bastante bem colocado o que o senhor acabou de colocar, esse viés aí dessa analogia do Fábio, porque realmente o direito é isso. O direito é uma gamificação de várias informações que acontecem no meio da sociedade e que é impossível uma única pessoa saber de resolução, de norma, de jurisprudência, de tese. E atualizações de coisas que mudam, que vai mudando dia a dia. E muda todo dia. Exatamente, a legislação brasileira muda todo dia. Tem um monte de brecha também, né? Sim. A brecha, acho que ela é proposital, mas enfim. Doutor Gerson, e a quentinha que o senhor falou que acabou de sair aí de jurisprudência aí, de uma resolução, né? Acho que foi Foi o um termo. tema repetitivo do 1069. Conta pra gente aí o que é esse tema repetitivo de 2069. Excelente. O tema, ele traz, acho que o que a gente veio mais fazer aqui hoje foi falar um pouquinho eu digo que foi essa nova reinvenção ou trazer aqui realmente no meio fático a realidade de realmente o que deve ocorrer com o bariátrico após ali a cirurgia e como os planos devem se portar, tá? Então, houve uma tese repetitiva lá do STJ de São Paulo, em que ele trouxe o seguinte, 2 teses. Uma delas é que o plano de saúde ele tem essa obrigatoriedade, sim, de fazer esse trabalho de reparação, tá? Quando a gente está falando de um viés de reparação mesmo, de saúde, tá? Porém, existe uma segunda tese também, que obriga o plano de saúde, mas o plano ele pode meio que obrigar ali um especialista a acompanhar essa junta médica para verificar se trata realmente de um tratamento ou se é de um estético. E aí, a 4 mãos ali, a tese 2 informa que o médico especialista que deu a indicação, junto com o médico do plano de saúde, pode juntos ali trazer um veredito final ali para o juiz tomar essa decisão. Mas, em tese, hoje, o tema 1069 deixa claro que é sim de responsabilidade das operadoras de saúde, dos planos de saúde, fazer o tratamento completo, né? Eu vou dizer como um tratamento completo ali de trazer essa reparação da mama ou a reparação da barriga, caso seja necessário, como a doutora Patrícia reforçou muito bem isso no início, porque a gente sabe que o processo de perda de peso, ele é um processo, eu digo que muitas vezes que é eterno, às vezes não, tem um retrocesso aí no meio do caminho, aí já depende mais de vocês mesmos, dos médicos, explicar isso melhor, mas no viés jurídico, né, o nosso direito veio para tentar resguardar esse direito aí do bariátrico também, nessa seara de transformação que acontece aí ao longo dos meses, que ele vai ganhando, perdendo peso. Trazendo aqui para a realidade aqui da doutora Patrícia, então, de alguns pacientes que ela acompanha. Fiz a bariátrica, engordei de novo, passei no consultório com a doutora Patrícia,
e ela tem uma estratégia de tratamento, obviamente isso envolve custo. Tem fundamento técnico nisso, que justifica aquele tratamento. Já tem estudos e mais estudos que mostram bons resultados. Isso também seria uma possibilidade para o paciente também buscar isso do ponto de vista jurídico? Sim, seria uma possibilidade sim, tá? Acho super válida. Eu vou trazer um pouco mais aqui do que eu acredito hoje, olhando tudo que há de julgado no judiciário, do que está acontecendo, porque o bariátrico é um direito. Tem direitos aí, eu digo que são muito novos, se a gente for olhar uma Constituição aí, que hoje faz 35 anos, na verdade, né? Mas foi se transformando ao longo desses anos. E acredito sim que um tratamento focado ali como é que eu posso, não vou dizer nenhum retrabalho, nesse retratamento aí desse paciente, em que há uma necessidade de um novo cunho, de um especialista técnico, de tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele de um tratamento mais técnico ali com o uso de terapias, de soluções diferenciadas, sim, o plano ele vai ter que cobrir isso também, mas caso não haja caso haja essa negativa, a gente pode sim aí bater no judiciário mais uma vez para tentar que esse tratamento seja executado de forma 100% pelo plano de saúde. Ou até mesmo pelo Estado, até é bom reforçar isso também. Porque, na verdade, a obrigação inicial é do Estado, né? Pela Constituição, né? Exato. Agora, eu queria perguntar aqui uma coisinha aqui, Jefferson, que as meninas já sei que vão, quando eu disse que eu ia falar sobre direito médico. Doutora, pergunte isso. Eu digo, eu vou perguntar porque ele vai responder para vocês lá. Olha só, o paciente fez a cirurgia, tem direito à abdominoplastia, tem direito à cirurgia da reparação, porque às vezes, né, eu queria entender como é que seria essa avaliação para saber se pode ser fazer a cirurgia reparadora do braço, não pode, se tem ali um tamanho de prega, sabe, o que define isso? Aí a cirurgia, aí é questões técnicas da cirurgia plástica, né? Então, aí teria que ser realmente avaliado pelo cirurgião plástico para avaliar. Isso. Tá. Quem dá a deliberação de que precisa. Por exemplo, o paciente, quando ele faz o processo de emagrecimento, ele vem comigo, eu Uhum. emito um laudo informando que ele fez Sim, a cirurgia sim. bariátrica, ele está com peso estável e que ele pode ser encaminhado para avaliação da cirurgia Tá, reparadora. até aí tudo bem. Mas aí ele tem a indicação, né? Que aí, só para me completar minha pergunta. Ele tem a indicação de fazer a mama, fazer. Só que não é só isso. Não é só eu fazer a cirurgia plástica, tem cinta, tem drenagem, que ele tem. Dentro do direito, ele tem o direito também a também ser incluso toda a parte de drenagem, a parte da cinta. Isso é uma dúvida que elas têm, entendeu? Se isso pode ser incluso, pode ser, na verdade, inserido, né, como pedido, né, para custo do plano de saúde ou não. Isso varia muito, Ana Patrícia, porque o que acontece? Se a gente for olhar um viés de obrigatório do tratamento, o tratamento engloba toda essa parte de terapia, de cinta. Se for uma demanda que realmente vai ter que ser feito ali para esse tratamento, isso levado aos autos com nota fiscal, eu vejo sim aqui uma grande possibilidade de pedir esse reembolso, tá? Mas que provavelmente isso vai ser negado pelo plano de saúde. Eu não enxergo aí hoje, num viés jurídico, isso como sendo obrigatório do plano. É como se fosse um complemento. Mas, se a gente for olhar alguns julgados que aconteceram pelo Brasil, já vi sim poucos julgados falando sobre essa obrigatoriedade completa do tratamento. Tá? Porque vocês mencionaram completo. Então, na minha cabeça, é óbvio que eu sou uma leiga dentro do meio Sim. jurídico, né? Dentro do meio do direito. Mas, pela minha entenda, quando você fala completo, eu vejo que é tudo. E assim, eu olhando por esse viés jurídico, né? Eu entendo também, tá? Que é um tratamento completo, inclusive, como eu volto a reforçar, as terapias, a parte medicamentosa. Porém, a gente sabe que isso vai gerar um custo Vai depender da interpretação de cada juiz, na mão de qual juiz vai cair. Exatamente, doutora Patrícia. É muito engraçado que o nosso judiciário, o mesmo estado, eu até vou usar o caso de Manaus, que eu estou aqui todo dia no nosso dia a dia, tribunais como o da Bahia, que uma hora ou outra eu estou lá também advogando, como que cada
Eu digo que cada cadeira pensa diferente, né? Assim, é o mesmo tema, é a mesma demanda, é a mesma situação, cada um entende de uma forma. Claro, segue um viés ali legislativo, jurisdicional, mas ainda há uma certa, eu digo que há uma certa divergência em cada pensamento, uma decisão final. A gente brinca lá no meio dos cirurgiões, né? Que é cabeça de juiz e abdômen de paciente, que quando tá doendo, a gente nunca sabe o que vai encontrar. É isso. Então, assim, é interessante isso, porque realmente né? Você vê às vezes no mesmo estado, com várias jurisprudências, o juiz pesa para uma coisa, pesa para o outro, dependendo. Assim, tem que entender o outro lado também, de custos, muitas vezes ele pende um pouquinho por esse lado, mas quando a gente fala em tratamento completo, eu entendo também que deveria incluir, Sim. talvez, não sei se a cinta necessariamente, mas a drenagem, a fisioterapia, quando a fisioterapeuta, né, que vem fazer as drenagens linfáticas que precisam ser feitas, aquilo ali é um processo, faz parte do tratamento, entendeu? Agora, não sei se comprar cinta já seria tal tamanho obrigatoriedade também, mas isso bem embasado faz total sentido e dependendo da cabeça de quem estiver julgando, vai endossar assim. Muito. Eu sempre digo que pedir. Eu sempre digo assim, que o advogado tem que pedir, né? Se vai ter uma resposta positiva, a gente tem uma parte técnica, eu digo que a parte técnica ela é fundamental, um bom embasamento ali técnico-jurídico, técnico-medicamentoso, ali de ter um especialista, isso vai ser fundamental ali na tomada de decisão do juiz, porque ele vai olhar matéria. Então, a gente falando de matéria ali, de materialidade dos documentos, então pode ser que ele entenda assim que faz jus ali ao ressarcimento do valor integral, né? Você não vai pedir o táxi que te levou pro hospital, né, Jefferson? Aí já é demais também, né? Aí tudo, tudo eu quero meu táxi também que me levou pro hospital. A gasolina que eu coloquei no meu carro. Pô, também não faz sentido. Mas coisas que tem realmente embasamento como a fisioterapia que precisa ser feita, eu acho que faz total sentido. Eu acho que a fisioterapia realmente faz total sentido. A cinta eu já não sei, né? Porque tem cinta de 1.000, cinta de 2.000, cinta de 5.000, cinta de 10.000, enfim. Até porque, assim, eu acho que a gente também tem que ter. Eu sempre que o advogado tem que ter um pouco de bom senso também, junto com o cliente, não é. É porque eu quero, porque tem que ser assim. A gente chega muito assim no escritório que fala, porque eu quero, porque tem que ser assim. E não é bem assim, né? Se a gente for fazer o que a gente quer, seria muito fácil, né? Então existe assim. Eu acho que um bom senso por parte do profissional, eu acho que isso é importantíssimo. Quando puder dizer um sim pro cliente, sim, isso é fundamental. Mas eu sempre digo que o bom advogado ele nunca vai dizer que ele tá ganho, né? O bom advogado ele vai dizer assim, vamos tentar. Eu acho que a nossa função como profissionais é tentar trazer uma melhor defesa para o cliente ali, entregar para ele o que ele tá esperando, que eu digo que é realizar sonhos, né? Quando você fala de você passar por uma transformação, que eu digo que quando você faz uma bariátrica, e eu que passei, eu digo isso muito bem, vem as perguntas, tu tá doente? Mas você tá bem? E eu acho que quando você realmente perde esse muito peso, eu acho que mexe muito com o teu emocional, mexe muito com o teu psicológico. E eu acho que existe uma junta médica especializada para isso, e que isso tem um custo. Então, esse custo desse tratamento pós-bariátrico, ele tem que ser sim custeado, né, até enquanto for necessário o tratamento do paciente. Perfeito. Doutor Jefferson, agora uma outra pergunta aqui, saindo um pouquinho da área cirúrgica agora, né? Muitas dúvidas também a respeito da carteirinha do bariátrico. Eu não sei, eu não me lembro aí, talvez você já teve oportunidade de ir atrás, se isso já foi obrigatoriedade ou se já foi lei algum dia, os restaurantes, talvez os restaurantes de rodízio, seriam obrigados a dar metade do valor para o paciente que apresente essa carteirinha. Existe isso do ponto de vista, ou já existiu isso do ponto de vista de obrigatoriedade, que eu sei que hoje ainda não existe, ou depende muito do estabelecimento querer ou não, ofertar ou não ofertar isso para o paciente? Excelente pergunta, é uma dúvida que sempre batem na porta perguntando também, e aí, doutor Jefferson, tem ou não tem esse direito? Falando num viés jurídico nacional, não existe uma lei específica que delimita essa obrigatoriedade do estabelecimento de dar ali 50% no rodízio ou na alimentação, enfim, isso não existe uma lei pronta sobre isso, mas existem vários projetos rodando a nível de assembleias estaduais, tá? Sobre esse direito, sobre eu digo que essa transformação que está acontecendo na sociedade, mais uma vez, aí como você vê de outras classes como autista, síndrome de Down, que tem ali já alguns direitos já pré-reservados.
O bariátrico tem alguns direitos rodando, mas sobre essa frente não tem nada específico. O que a gente percebe muito no mercado são estratégias mercadológicas, aonde esses estabelecimentos, para ter ali, não perder esse cliente a mais no seu negócio, ele, por conta própria, ele pede um cadastro de uma carteirinha digital do bariátrico, que o teu especialista ele pode te ofertar essa carteirinha, né? Esse aplicativo. E ali ele vai te bonificar de 30% a 50% de desconto na tua refeição. Mas isso é uma prática que varia de comércio para comércio, de estado para estado, mas não existe uma regra específica. Perfeito. Então não tem nada que obrigue, né? Até porque acho que quando você para pra pensar do ponto de vista como é que eu posso, de liberdade, se eu tenho um estabelecimento, eu não sou obrigado a seguir aquilo porque é o paciente. Mas se eu fosse dono de um restaurante, eu daria. Sabe por quê? Porque isso, do meu ponto de vista, para você que tá me assistindo agora, que é dono de um restaurante que serve rodízio, cara, vale a pena. Você que é um paciente operado, se tiver um rodízio de pizza, quantas fatias de pizza você consegue comer? Doutor Fábio, eu digo que depois das mãos abençoadas de vocês, né? Eu consigo, com muita força ali, 1,5 fatia, 2 para me depois ir embora. Eu digo ir embora para outro sentido, tá, gente? Mas realmente depois que você faz a cirurgia, no meu caso, eu hoje não consigo consumir mais do que 1,5 fatia pequena. E você tem quantos anos de operado, Jefferson? Dia 18 de janeiro, eu vou fazer 5 anos de operado, 2024. Então, 5 anos de operado, ele come um pedaço e meio, uma fatia e meia, né? Então, imagina, esse paciente, ele não vai sozinho comer, ele vai comer uma pequena quantidade. E aí, ele não vai sozinho para esse restaurante. Sua esposa é operada? Não. Seus amigos são operados? Também seus não. familiares são Não. operados? Então, assim, do ponto de vista de negócio, é muito interessante, porque você vai pagar metade do rodízio com 2 pedaços. E vai levar um monte de gente com você. E eu acho mais lindo estar falando de Manaus, que eu costumo fazer eu sempre tento buscar, assim, esses comerciantes que buscam essa preocupação com o bariátrico, né? E tem, sim, alguns lugares interessantíssimos em Manaus que aceitam aí o 50%. Quando você é bariátrico, você traz aí a sua carteirinha, apresenta, né? E você tem esse desconto. E eu acho uma excelente estratégia de negócio ali para abocanhar mais essa fatia do mercado. Não, e hoje a carteirinha, da maneira como ela é emitida, ela é muito segura, tá, do ponto de vista de pensar em fraude, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ela é validada pelo cirurgião. O paciente baixa o aplicativo, preenche os dados, aquele aplicativo vai para o cirurgião dele, que operou ele, e esse cirurgião que valida essa carteirinha, ele tem um QR Code, com foto e tudo. Então, do ponto de vista validado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, assim, é uma estratégia boa, que é um benefício. Já existe, inclusive essa carteirinha está sendo trabalhada realmente para poder trazer benefícios para os pacientes com descontos em farmácias, alguma coisa nesse sentido. Os estabelecimentos que tiverem interesse nisso, é só procurar a gente, que a gente consegue colocar no canal para que possa chamar. E é muito paciente operado. É muito paciente operado que tem hoje, entendeu? E cada vez vai aumentar mais, porque a obesidade é uma pandemia aí que Os que não chegaram na parte clínica. não tem freio. Doutora, não vamos entrar no mérito do tratamento ser uma clínico e TR cirúrgico, aqui, não, senão- porque senão a gente vai dormir em quartos Pessoal, separados hoje. Aproveitando aqui, Monjaro foi aprovado pela Anvisa como tratamento para o diabetes. Mas, como eu já falei aqui para vocês, o Monjaro, há 2 anos não, a gente tem um estudo aí de março de 2022, onde ele mostra a eficácia absurda, tá? Os números são excelentes no tratamento da obesidade. Então, chegando aí a um percentual próximo à cirurgia bariátrica. Então, é uma medicação que ela vem aí trazendo aí um efeito fantástico, onde ela age aí em 2 receptores cruciais aí no intestino, o GIP e o análogo do GLP-1, trazendo aí um aumento da saciedade e um controle do nível glicêmico, tá? Só para deixar aqui que o paciente tenha assim, é óbvio que a cirurgia bariátrica é um tratamento, é uma escolha, e a escolha ela não deve ser feita pelo médico, quem faz é o paciente.
você oferta o que ele pode optar, e aí o paciente avalia o que é melhor para ele e decide com a família, né? Mas eu preciso falar, gente, a alegria daqui dessa mulher é muito grande. Graças a Deus, o importante é que seja tudo lá em casa, ou comigo ou com você. Isso aí não tem problema, tá? Eu vou me aposentar, vou virar esposo de nutróloga, vou levar o menino pra escola, fazer supermercado. Rapaz, eu não tenho nenhum problema não, Jefferson. Gente, Jefferson, tá saindo, aproveitando aqui, porque você, né, tá saindo hoje, tá chegando outras medicações que a gente acompanha, porque o Fábio acompanha comigo, a gente acompanha esses estudos. Então, é uma disputa, na verdade, assim, é uma evolução muito grande das indústrias farmacêuticas, né? Onde a gente tem duas empresas aí que são duas potências, onde eles trazem aí muitas medicações, muitas moléculas que eles tratam aí diretamente, realmente, a obesidade. A gente tem o Cagrisema, que em breve também já vai ser lançado, e tem o Retrato TID. O Retrato TID é da mesma empresa do Mounjaro, que é o TC Partida, e os estudos mostram que são feitos agora, o paciente chega a perder 50% do peso. É muito, né? É muita coisa, tem muitas drogas novas aí que estão vindo no mercado e a gente precisa acompanhar. Eu não sou aquele cirurgião que acha que a cirurgia vai eternizar, assim como também não tem as dúvidas a respeito Eu também do... sou aquela pessoa que eu não concordo, na verdade. Tem um colega nosso, né, São vários, né, que assim... fala, cirurgia bariátrica, as medicações vieram para acabar com a cirurgia bariátrica. Eu acho que não é por aí, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem paciente para todo mundo, para cada perfil de paciente. É óbvio que se eu pego um paciente que eu consigo encaixar ele, e emagrecê-lo e mantê-lo magro sem cirurgia, vai ser melhor para ele? Não tenho dúvida. Mas tem paciente que às vezes tenta tudo e não emagrece. Esse paciente é um paciente para cirurgia, então tem estratégia para todo mundo e as pessoas ficam se engalfinhando querendo saber quem é melhor. Em vez de unir força, associar tratamento cirúrgico com tratamento clínico para poder chegar ao melhor resultado para o paciente, eles ficam querendo que a sua estratégia seja melhor. Não que ele procure o melhor para o paciente. Eu faço a seguinte, né? A gente parte pelo seguinte princípio. A gente oferta as possibilidades que tem de tratamento para o paciente, é óbvio que tem de melhor no mercado para o paciente, e o paciente decide. O paciente é que tem que decidir. Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque a gente está falando aqui com um advogado, onde trabalha aí, né, vive, né, trabalha aí conhecendo todo o direito do consumidor. Então, quem deve escolher? Consumidor. Quem vai esclarecer para ele o que é melhor, quais são as vantagens e as desvantagens? O médico. Agora, o paciente, ele é o centro, ele é o direito, ele tem o direito de escolha. Ele vai escolher. Ele quiser, o que né? ele quiser seguir. Se ele vai escolher o oral, se ele vai escolher injetável, se ele vai escolher um subcutâneo, se ele vai escolher... Ele vai entender qual é a realidade dele, né? O que ele pode, o que ele não pode. E o bom de tudo isso é que ninguém é igual a ninguém, né? E o direito veio para amparar esse diferente. Eu digo que o diferente que é interessante. E o direito veio para isso, para abarcar todo esse público, seja ele medicamentoso, seja injetável, subcutâneo, como você acabaram de mencionar muito bem. Eu acho que o direito veio para isso, veio para harmonizar, né, esses tratamentos de forma saudável. Digo que existe aí um estudo clínico por trás. Daqui a pouco vai estar a briga judicial também para poder começar a pagar esses tratamentos. Porque é uma coisa que vai evoluir naturalmente. Essa medicação, por exemplo, essa medicação Mounjaro que chegou, que foi aprovado pela Anvisa, ele veio com aprovação para diabetes, né? Ele veio com aprovação para diabetes. E aí o que aconteceu? Só que quem acompanha os estudos sabe que a gente já tem estudo e nos Estados Unidos está estourado. Tanto que atrasou o lançamento aqui no Brasil. Provavelmente só vai ter o lançamento, a venda aqui, a liberação para venda, em janeiro ou fevereiro. É o que eles esperam. Por quê? Porque já tem estudo prévio. Por exemplo, uma coisa muito comum que a gente usa o Ozempic. A gente usa o Ozempic e muitas vezes eu já recebi pessoas que dizem assim, olha, eu não vou dizer quem, né? Mas não, o Ozempic não é para obesidade. Aí eu falei, mas quem falou isso? Que não é para obesidade. Não, o Ozempic está lá na bula, é uma medicação para diabético. Aí eu falei, sim, ele foi feito para diabético. Mas também tem vários estudos da mesma empresa,
da mesma Laboratório. farmácia, do laboratório, onde ele diz o quê? Ele diz que o Ozempic feito todos os dias, aplicados em doses pequenas todos os dias, ele tem uma maior perda de peso e menos efeito colateral. E aí, o que aconteceu? A mesmo laboratório lançou uma outra medicação com a mesma molécula, com dose maior, aplicados diariamente, que é o Ergov. Olha a jogada, sacada, entende? Que foi Então, aprovado para emagrecimento. é óbvio que eu sei que tem pacientes que fazem uso da medicação sem um acompanhamento médico e muitas vezes deixam tanto o uso do Ozempic que falta Ozempic na farmácia para quem realmente está doente. Diabético. Está diabético. Eu sei. Então, aí realmente a gente tem que ter, aí a gente fica preocupado por conta que tem pacientes que são diabéticos que usam, né? E aí eles fizeram o lançamento antes de fazer o Ergov, lançou o Ribels, né? Que é a semaglutida oral, né? Que aí você sim pode fazer a utilização dela, ela tem várias dosagens para o tratamento da obesidade. Mas, realmente, a gente tem várias opções que vai depender de paciente para paciente, né? Que precisa ser avaliado e ele poder utilizar. Doutora, mais alguma pergunta para o Dr. Jefferson? Ele já me respondeu, foi bem sucinto, rápido, claro, né, em dizer que o paciente ele tem o direito, mas vai depender da interpretação, ele precisa fazer o passo a passo extrajudicial, entrar em contato, né, ter as negativas, né, ter a documentação, tudo, né, comprovação das negativas do convênio, né, e somente após esse passo que ele vai procurar aí um advogado, né, orientado, que sabe, né, que tenha conhecimento no assunto, e aí partir para essa parte judicial. Saber se ele tem direito ou não, o que ele vai conseguir, peça tudo. É mais ou menos isso. Peça tudo, com um pouco de coerência, tenha bom senso, mas não peça o táxi, tá? Mas peça. O não você já tem, você vai atrás do sim. E acima de qualquer coisa, né? Sempre embasado com um especialista ali na área que você quer atuar, tá? Seja ele com médico cirurgião plástico, seja com seu gastro. A gente falou hoje de cirurgia plástica, basicamente, nosso foco total. A gente sabe que desencadeia outras doenças também que muitas vezes o plano de saúde não quer cobrir, ou um exame específico, né, doutor Fábio? Na verdade, tudo que a gente falou aqui se aplica para qualquer outra coisa Demanda. da área da saúde. Exato. Para qualquer outra coisa da área da saúde. Se você tiver uma necessidade com um embasamento técnico bem calçado, acabou. Obviamente que aí você entra na esfera jurídica, que é a cabeça do juiz. Exato. E eu acho que o maior medo das pessoas acaba sendo isso, já sabia? Ah, doutor Fábio, mas eu vou judicializar isso aqui, eu vou gastar não sei quantos mil de advogado, aí já ficou... Advogado tá caro, o cara pra comprar um terno desse aí tem que ganhar muito dinheiro. Advogado tá caro, vou gastar não sei quanto de advogado, vou acabar perdendo, ainda vou ter que pagar depois da cirurgia. Mas eu sempre digo assim que eu digo que é investimento, né? Se a gente for olhar hoje um viés de investimento, você tem bons profissionais que realmente vai ter um preço diferenciado, assim como tem na medicina, como em qualquer área do negócio, né? Eu digo que pessoas boas, elas estudam mais, se dedicam um pouco mais e tem o seu valor no mercado. Não tô falando que A ou B é melhor ou pior, mas eu acho que o cliente, o consumidor, ele tem o direito de escolha. Eu acho que isso é super importante, né? Quando ele for escolher o profissional que ele vai atuar, que vai atuar com ele no negócio. Eu sempre deixo alguns alertas, né? A gente vê que o número de golpes, seja no judiciário, tem acontecido. A gente vê aí, todos os dias, no dia a dia, advogados que não têm OAB, que querem judicializar e usa terceiros. Enfim, eu digo que é um conjunto de coisas que você tem que estar sempre atento. Tem. Você que é consumidor, você que é ali um bariátrico, fica atento, né? Sempre, eu digo que a indicação ainda é o melhor caminho. Procura ali uma pessoa que indicou você. Mas digo assim que o direito do bariátrico, ele eu digo que tá crescendo a cada dia, tá a cada dia se aprimorando, né? Porque a gente sabe, poxa, mas há muito tempo existe bariátrica. Mas há muito tempo não existiam tantos especialistas bariátricos. Não tinham tantos médicos em áreas apartadas, na área genética, na área da nutrologia, como a gente... Então, assim, eu digo que tudo está se transformando e o direito não pode ficar atrás, né? Então, só que talvez a velocidade hoje do direito para esse segmento está caminhando a passos lentos ainda. Eu vou dizer que melhorou muito
dos últimos 2 anos para cá, mas eu digo que é um ganho diário, né? E aí vai chegando no judiciário, vai virando jurisprudência, vai virando uma tese repetitiva. Mas eu digo que você tem sim ali vários direitos, né? Obrigações, mas tem vários direitos que lhe ampara aí como para fazer uma cirurgia, para ter uma reparação após cirurgia, para melhorar a tua autoestima. Perfeito, Dr. Gerson, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que nossos pacientes, assim como você, né, que também é nosso paciente, nossos seguidores aí, adoraram esse episódio, tá? Esclarecedor, muito esclarecedor. E tiver mais alguma dúvida, procure o Dr. Jefferson no seu Insta, mande um direct lá pra ele, que eu tenho certeza que ele... Dr. Jefferson, faça aí meu processo, só não peço táxi, o senhor falou, mas o resto o senhor pode pedir. Jefferson, tudo aquilo que o senhor falou lá, menos o táxi, tá? Ou a gasolina que eu gastei no meu carro, porque isso aí acho que não faz sentido, não. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa ir realmente atrás daquilo que é justo. Coerente, né? Coerente. Porque se a gente não tiver coerência, a gente acaba pesando um pouco a mão para um lado e desequilibra a balança. Assim como a balança não pode ficar desequilibrada só para o lado da operadora da saúde, também a balança não pode desequilibrar para o lado do paciente, do consumidor. Exato. É um equilíbrio, né? Pesa aqui, então é um equilíbrio. E o advogado está aqui, né? O símbolo do advogado é e tem esse papel aqui, no né? Estado, inclusive, o advogado fala assim, é bem interessante você falar de esse pêndulo aí de ficar equilibrado, porque o nosso viés dentro da sociedade é trazer, sim, um equilíbrio entre as partes. Eu acho que nem tudo, assim, acho que por muito tempo, a cara do advogado era, vamos processar, né? Vamos resolver o problema da esfera judicial. E hoje, na prática, a gente vê que não é bem assim, tá? Acontece sempre isso? Não. Às vezes a gente tem que ir pro judiciário sim, bater na porta do judiciário. Mas por muitas vezes a gente consegue num acordo ali entre as partes para resolver, né? E resolve. Quantas vezes você já virou para mim e falou assim, doutor Fábio, não vai por esse caminho não, no processo não, deixa que eu vou lá conversar com o pessoal e vou resolver. E resolve. E resolve, né? E resolve. E resolve, pessoal. E resolve. Entendeu? E resolve. Então, assim, é muito mais interessante que deixou de ter um desgaste para as duas partes. Exato. Deixou de ter um desgaste para as duas partes. Mas é assim, Gerson, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Posso fazer as suas considerações finais? Pode fazer suas considerações finais aí. Obrigado. Primeiramente, agradecer, né, a Deus por estar aqui, primeiramente. Agradecer a esses médicos que têm cuidado aí da sociedade manauara, brasileira. Eu sei que tem gente famosa rodando por aqui também, né? Inclusive, meus parabéns, doutora Patrícia, doutor Fábio, que vieram alguns minutos atrás de Salvador, que foi um evento lá, gente, quente, aprenderam muito. Então, você que não conhece o trabalho desses especialistas, fiquem à vontade para conhecer o STO, a doutora Patrícia, o doutor Fábio, que eu, como consumidor deles, né, do negócio deles, só tenho a agradecer. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de viver, o meu estilo de vida, e eu fico muito grato. E hoje estar aqui, podendo contribuir um pouquinho do direito, do viés, do que pode, o que não pode, para mim é gratificante. E realmente somente agradecer a vocês de coração. Ai, que legal, Jefferson. Legal. Fiquei emocionada. Pra gente também é muito prazeroso ter você primeiramente como paciente, como nosso depois advogado. como nosso advogado, agora trazendo aqui, esclarecendo. Isso mostra a interação que a gente tem com muitos dos nossos pacientes, acaba se envolvendo muito mesmo. Sim. E a vida é isso, a vida é troca, a vida é troca de conhecimentos. Sim. E a ideia nesse podcast aqui, Jefferson, é exatamente isso. É trazer conteúdo de qualidade para que as pessoas possam utilizar, se orientar e saber qual caminho seguir, sempre com muita ética, sempre com muito A gente tira muito brincadeira, cuidado. mas as brincadeiras... Isso, porque a brincadeira é mais para poder quebrar o gelo, manter a atenção das pessoas aqui, manter elas presas na brincadeira e na interação. Porque senão fica aquela coisa muito carregada, a pessoa não consegue assistir até o final. Então, muito obrigado, Jefferson. Doutora Patrícia, suas considerações também. Cara, esse rapaz, Jefferson, você brilhou. Olha, eu acho que você nasceu para fazer podcast. Não, a abertura, depois, quem não viu a abertura dele, volte lá no início. Se você que pegou o episódio andando no meio do caminho, volte lá. Esse rapaz falou aqui que eu fiquei com vergonha.
Eu já fui mais de 30 episódios aí pra trás. Eu fiquei com vergonha do primeiro episódio dele, a primeira fala Cara, dele. solto. Meus parabéns também por Eu essa. eu imagino esse show que ele faz lá na frente do juiz com o... Verdade. Já sei de onde é que veio essa desenvoltura toda. Doutor Fábio, eu tô só aqui olhando pra ele aqui, ó. Essa desenvoltura toda aqui para poder entrar na cabeça de um juiz. Não é fácil. Não só do juiz também, né? Tem as outras partes. As testemunhas ali, que eles fazem todo aquele processo. É um conjunto. É um conjunto. O cara tem que vestir um personagem, né, Jefferson? Eu digo que além de vestir um personagem, não vou dizer bem vestir um personagem, né? Mas de passar tranquilidade pro cliente. Eu acho que isso é muito importante, essa interação, esse retorno, que eu acho que em algum momento talvez a gente deixe isso a desejar com o cliente, e isso não é legal. Então, assim, eu tento sim realmente agir de forma diferente, uma advocacia diferenciada, com muita conexão com o cliente, seja ela de forma online ou com uma forma presencial. Então, acho que isso é importante no processo. Acho que esse elo de ligação entre o advogado e o consumidor e o cliente final é muito importante. E não só no início para fechar o honorário, ali o contrato, mas um pós também. Eu acho que o grande desafio é criar essa relação de confiança pós-processo, né? Relação, né? É uma relação que se torna de amizade, lealdade, literalmente. Isso aí, Vigésio, vai muito de encontro com o que a gente pensa, né? Porque ser puramente técnico, cara, tem um monte aí no mercado. Exato. Bons advogados técnicos tem um monte no mercado, assim como bons cirurgiões, assim como bons nutrólogos. A questão é aquele a mais que você faz, é aquilo aí que faz a diferença na vida das pessoas. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tirado suas dúvidas aí. Qualquer coisa, já sabem quem procurar aqui. Olha, o Jefferson tá aí, só mandar um direct pra ele, já deixou ali o Instagram dele, tá? E aí, vocês assinem aí, tá? Ativem aqui o sininho para receber as notificações, sigam o canal e até a próxima, hein?